Começando mais um Bible Talk aqui no canal e a gente tá indo pro nosso segundo episódio. E a palavra de hoje, o tema de hoje, nossa conversa, vai ser uma conversa bem rápida, só que é algo assim que tá falando muito do meu coração e eu tenho certeza que vai falar muito no seu também. Estou com a Bíblia aberta aqui na nossa palavra base, nosso versículo base pro nosso bate-papo. E tá lá em Provérbios 26, versículo 20. E fala assim: sem lenha a fogueira se apaga. E é um versículo, assim, muito pequenininho, mas que me faz refletir sobre muitas coisas, me faz pensar em muitas coisas. E algo que eu queria falar é que sem lenha a fogueira se apaga, senão a lenha, o fogo vai se apagar. E muitas vezes, quantas promessas Deus faz pra nós, quantas coisas a gente pode viver em Deus, que às vezes a gente não vive porque o nosso fogo tá apagando, porque a gente não tá colocando essa lenha pro fogo continuar queimando. Em toda a história bíblica, em toda a Bíblia, a gente vê muitas histórias. E nessas histórias tem muitos extraordinários de Deus. As formas de Deus agir que dá um boom na história e acontece o extraordinário. E, caraca, é o ápice da história. A gente pode ver em Abraão, no começo lá de Gênesis, quando ele recebeu a promessa de ter um filho. E ele teve o filho de Sara, que era a mulher dele e era estéril. A gente vê uma história linda também, que é a história de Davi, onde Davi recebeu a promessa de ser rei de Israel. Depois de muito tempo ele se torna rei, e o seu reinado se torna um reinado de muitas bênçãos, um reinado muito próspero. E não só nessas histórias que eu acabei de mencionar, mas em muitas histórias mesmo. 90% das histórias bíblicas existe grandes ápices assim de extraordinário, grandes formas de Deus agir, que ele age de uma forma assim muito sobrenatural. E, cara, você olha pra vida dessas pessoas e fala, meu Deus. E muitas vezes a gente só vê esses extraordinários de Deus na vida dessas pessoas, nas coisas grandes que ele realiza na vida delas. E, cara, ele faz muitas coisas, Deus é poderoso pra fazer, assim, infinitamente mais que a gente consegue imaginar. E consegue pegar muitas coisas ruins, transformar em coisas boas e fazer algo assim extremamente extraordinário. Mas o extraordinário de Deus, a bondade, o amor de Deus, os atributos de Deus não estão só vinculados e refletidos nesses moveres grandes e extraordinários que ele faz. O extraordinário de Deus, os atributos dele também podem ser vistos, contemplados e experimentados, vividos nas pequenas coisas do dia a dia. E o segredo da vida dessas pessoas, o segredo delas terem alcançado o mover sobrenatural de Deus, do fogo delas ter continuado aceso, foi continuar pondo lenha, foi continuar admirando, contemplando o extraordinário de Deus nas pequenas coisas. Daí elas conseguiram viver o extraordinário de Deus nas grandes coisas da vida delas. Vamos pegar um exemplo que eu dei, por exemplo, o exemplo de Abraão, que está citado lá em Gênesis. No capítulo 19, se não me engano, 17, ele fala para Abraão que ele seria pai e que ele iria ser pai de muitas nações, que ele teria muitos filhos, que seus filhos seriam assim, sua descendência seria maior do que incontáveis, maior do que impossível contar as estrelas, e assim seria a descendência dele. E o que acontece? Deus promete isso para ele lá no capítulo 17, 16. E no próximo capítulo, uns 2 capítulos depois, Sara engravida. Deus vem a Abraão e fala, vou cumprir a promessa, e a sua promessa vai ser cumprida agora. E aí, Abraão começa a viver a promessa que Deus tinha falado para ele, né? Tinha prometido para ele. Só que, do ponto onde Deus prometeu até o ponto onde Deus cumpriu a promessa, foram mais de 13 anos de espera, 13 anos para Deus cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido para Abraão. Davi, quando Deus falou para ele, você vai ser rei, e esse é o meu propósito na sua vida, você vai ser rei de Israel, e através da sua vida eu vou fazer milhões de coisas, vou fazer coisas extraordinárias que você nem consegue imaginar. Quando ele prometeu isso para Davi, Davi era um adolescente, ele tinha uns 17 anos dele, ele tava na adolescência, 16, 17 anos, um menino ruivinho, baixinho. E aí, do ponto em que Deus prometeu isso pra Davi, até o ponto onde Deus cumpriu essa promessa na vida de Davi, onde ele realmente se tornou rei, foram mais de 14 anos, mais de 13 anos também.
Então, a gente consegue ver, não só nessas histórias, mas em outras histórias da Bíblia, as promessas de Deus, tudo o que Deus fez na vida dessas pessoas, não foram do dia pra noite. Não foram, pum, aconteceu, e Deus moveu os céus e a terra, e pá, o extraordinário dele acontece. Essas pessoas passaram por muito tempo até acontecer isso. Mas aí, o que essas pessoas fizeram durante esse tempo? O que elas ficaram fazendo durante esse tempo da espera? Elas não ficaram paradas ali. Ah, poxa, Deus, eu vou ficar aqui esperando você fazer, eu ver o seu mover, ver o que vai acontecer. Pra experimentar o seu extraordinário, o seu sobrenatural na minha vida. Não, o que elas ficaram fazendo? Elas continuaram colocando lenha na fogueira. Elas continuaram orando, elas continuaram buscando Deus, elas continuaram amando Deus. Às vezes a gente acha que o extraordinário de Deus tá nessas coisas grandes. Tá, nossa, na vida de Abraão, na vida de Davi. Eles tiveram muitas coisas extraordinárias acontecendo na vida deles, tiveram muitos moveres grandes de Deus acontecendo na vida deles. Só que o extraordinário de Deus não está nas coisas grandes, está nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Ali está o extraordinário de Deus. Ali onde a gente está colocando a lenha na fogueira. E não quando acontece algo tão grande na nossa vida, algo assim que vai fazer um divisor de águas. Essas coisas que acontecem na nossa vida, grandiosas, extraordinárias, assim, sobrenaturais, são incríveis, são experiências maravilhosas com Deus. Só que a nossa vida com Deus não pode ser baseada nisso. A nossa vida com Deus, o difícil da vida cristã é a constância. A nossa vida com Deus tá ali naquele momento de oração, naquele momento devocional, e esse é o extraordinário do meu dia. O extraordinário do meu dia não é Deus fazer o sobrenatural. O extraordinário de Deus no meu dia tá em eu ter feito devocional. O extraordinário de Deus no meu dia foi eu ter conversado com ele e ter feito uma oração. Porque ele pagou um alto preço, o filho dele pagou um alto preço para que eu pudesse ter acesso a esse lugar, para que eu pudesse conversar com ele todos os dias, a qualquer momento. E esse é o extraordinário dos meus dias. Não é aquela coisa grande que Deus pode fazer. Se ele fizer algo muito grande na minha vida, amém, glória a Deus, que experiência incrível. Mas se ele não fizer, o extraordinário dele não tá nessas coisas. A riqueza, todos os tesouros de Deus não estão baseados em coisas grandes, em coisas sobrenaturais, mas em pequenas coisas, como, por exemplo, ter feito meu devocional hoje. Eu consegui experimentar de algo extraordinário de Deus na minha vida ordinária, na minha rotina, porque eu sei que é ali que tá o meu tesouro, no meu relacionamento com Deus. Ali tá o maior tesouro que eu posso ter. A intimidade com Deus, o relacionamento com Ele todos os dias. Esse é o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Não são as grandes coisas, mas é simplesmente o fato de poder tê-lo em cada momento do nosso dia a dia, da nossa rotina.